O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Meus irmãos e irmãs, palavra da salvação. Podem sentar-se um instante. Antes de entrar para o seminário, eu trabalhava, não que hoje eu não trabalhe, né? Também trabalho. Eu trabalhava num mercado na minha cidade. Aliás, quando eu falo mercado, é só para dar um upgrade assim no meu currículo, porque mercado numa cidade de 2.000 habitantes, imagine o tamanho desse mercado. Era eu e o dono só. Então, trabalhava no mercado e trabalhava num cartório, né, civil, de notas. E é interessante que, trabalhando ali, eu nunca me imaginava ali. É interessante isso. Gostava do que fazia, acho que fazia bem feito. Mas sabe quando você percebe que ali não é o seu lugar? Eu gostava daquilo que eu fazia, gostava do atendimento às pessoas, gostava de cobrar as pessoas, gostava de conversar com as pessoas. Mas não era isso. Não era isso que me realizava como pessoa. Gostava do trabalho, mas não me realizava ali. Quando eu estava trabalhando no cartório, até que eu me sentia melhor, porque era uma oportunidade de conhecer leis, saber o que pode se fazer desta ou daquela maneira para ajudar uma outra pessoa e assim por diante. Mas era neste labor que eu sentia que eu tinha esse chamamento de Deus. É interessante isso. Enquanto estava lá trasladando escrituras, enquanto estava vendendo alguma coisa para alguém, eu sentia alguma coisa de diferente, dizendo assim: você pode fazer mais. Não que aquilo não fosse o suficiente para outras pessoas, ou que este trabalho não fosse digno, nada disso. Mas você pode fazer mais, além do que você faz. E nesse meu cotidiano, das 7 às 4 da tarde, estudava à noite, esse apelo sempre vinha. E não tinha sossego, não tinha. É impressionante o quanto eu entrava naquele trabalho,
estava feliz ali, recebia mais ou menos, né, para ficar feliz, mas gostava, mas não me realizava. Até o dia em que eu decidi que de fato eu seria padre, porque era esse chamamento que ficava o tempo todo, não sossegava o meu coração enquanto isso. Mas o que mais me chamava a atenção, e hoje, todas as vezes que eu reflito sobre isso, isso vem à minha memória, é que não era longe dali que eu ouvia esse chamado de Jesus, não era fora dali, era naquelas coisas pequenas que eu fazia. E sabe por que eu estou dizendo isso? Hoje nós ouvimos Jesus que chama os discípulos, 4 deles, e eles estão trabalhando naquilo que sabiam fazer. Eram pescadores e amavam o que faziam, e todos os dias estavam lá pescando, porque viviam daquilo ali, era o ganha-pão. E Jesus vai até aqueles homens e os convida. Se vocês ouviram bem, os 2 primeiros estavam jogando a rede, certamente trazendo peixes, e Jesus os chama ali, exatamente naquele momento, e eles aceitam. Mas certamente esse chamado de Jesus tomou esses apóstolos já de surpresa, porque talvez não tivessem pensado que seriam apóstolos, ou na vida deles em algum momento talvez jamais imaginassem isso, por mais que tivessem ouvido falar de Jesus. Depois, se vocês não ouviram bem também, Jesus chama mais 2, o que eles estavam fazendo? Consertando as redes. 2 realidades diferentes, uma em que o trabalho acontecia normalmente, e a outra em que aqueles tiveram que parar para consertar, para dar àquela rede o mesmo valor que ela tinha antes, mas precisaram consertar aquilo que estava quebrado ou desfeito. E Jesus o chama mesmo assim, porque Jesus poderia ter feito a seguinte interpretação: bom, estão ali parados mexendo na rede, será que são bons pescadores? Será que são bons trabalhadores? Jesus não olha isto, mas isto na nossa liturgia de hoje tem um significado para mim brilhante. Na nossa vida nem tudo dá certo, é óbvio, né? Nem tudo dá certo. Às vezes você planeja aquela coisa maravilhosa, quando você vai colocar em prática, não funciona. No meu trabalho, para dizer isso, às vezes eu trasladava uma escritura de, digamos, 15 páginas à mão. Não que não tinha máquina, mas devia ser feita à mão. E quando terminava, o dono vinha e dizia: está errado. Eu só não xingava porque não dava para fazer isso. Mas como está errado? Está errado. Você vai ter que fazer tudo de novo. Onde está o erro? Você esqueceu de mencionar que naquela casa haviam 50 telhas. Você disse que haviam 49. Por causa de uma telha, você vai ter que fazer tudo de novo. E é nesse momento que a minha rede quebrava. É nesse momento que a minha rede precisava de conserto, para eu entender que a maturidade do meu trabalho estava justamente ali. E na nossa vida, às vezes acontece a mesma coisa. Ou é um momento de sofrimento, ou é um momento de decepção, ou é um momento de dificuldade, que são as redes que naquele momento precisam ser consertadas. E a gente precisa parar para consertar, porque senão você não pesca peixe e nada mais.
senão você não tem a maturidade suficiente para entender o que vem depois. E por isso, na normalidade da nossa vida, há esta ação de graças de Deus. No momento em que a gente está bem e no momento em que a gente não está bem. Mas a graça de Deus acontece da mesma maneira, porque Deus olha a nossa reta intenção diante daquilo que nós nos propomos a fazer. Então, por isso que hoje, simbolicamente, eu convido vocês a pensarem justamente nisso. Qual é, ou qual foi, o momento da vida de vocês em que vocês tiveram que parar para consertar? Uma inimizade, talvez, um sentimento de rancor? O que é que na sua vida precisou de conserto e você foi obrigado a fazer isso? Sabe por quê? A gente precisa consertar do nosso jeito e precisa apresentar a Deus este conserto para que Ele dê o aval, para que Ele purifique aquilo que você consertou, para que Ele volte a fazer funcionar aquilo que funcionava bem. E aí a nossa liturgia de hoje nos premia justamente com esse encontro de Jesus, finalizando um pouco isso, dizendo assim: segue-me, ou segui-me, e eu vou fazer de você pescador de homens, de pessoas. Então às vezes você está lá, ou no seu escritório, ou na sua faxina, onde quer que seja, e Deus te chama para mudar a sua vida ali. Portanto, por mais que a igreja seja o lugar onde nós nos encontramos hoje, por exemplo, como irmãos e irmãs, e aqui a graça de Deus acontece de maneira incalculável, é lá no seu lugar também que essa graça acontece. Então não desmereça, por exemplo, quando lá no seu trabalho, ou na sua casa, você sentir a necessidade de rezar ou de agradecer. Saiba que nesse momento é que Jesus te convida ou para consertar a sua rede, ou para que você se mantenha firme naquilo que você se propõe a fazer. Redes precisam ser consertadas para funcionarem bem. A nossa vida da mesma maneira precisa constantemente ser consertada. Só que nós não somos abandonados ou descartados por Deus quando estamos com defeito. Ao contrário, Ele nos fortalece para que a gente sempre se perceba como filho e filha dEle. Então vamos pedir a Deus isso hoje, viu? Quando você comungar, apresente a Deus esses momentos da sua vida, da minha vida, que nós precisamos parar e consertar. E diga a Deus: olha, está aqui desse jeito, do meu jeito. E Ele certamente vai nos ajudar a viver melhor aqueles momentos ou purificar aquilo que nós mesmos consertamos.